Durante um jogo de bebida entre amigos, eu admiti bêbada que ainda sonho com meu ex, achando que não seria grande coisa, mas meu marido ficou distante depois disso. E essa nem foi a pior parte. Agora, meu casamento está desmoronando e eu não sei o que fazer para consertar isso. Nas últimas 6 semanas, meu casamento tem parecido uma casa iluminada, mas sem ninguém dentro. Nós seguimos nossas rotinas, compartilhamos refeições, assistimos aos mesmos programas, mas existe um vazio entre nós que antes não existia. Não é algo barulhento ou dramático. É um silêncio. Um silêncio que faz você perceber cada pequeno movimento que faz. Tudo começou depois de uma noite no aniversário de uma amiga. Era para ser uma noite divertida, leve, inofensiva, exatamente o que precisávamos para quebrar a rotina e aliviar o estresse. Estávamos rindo, bebendo, jogando. Então surgiu uma única pergunta e em poucos segundos, minha resposta descuidada mudou algo entre nós. Eu não esperava que fosse ser tão grave. Desde aquela noite, Samson não me beijou mais. Agora começo a acreditar que quando disse aquelas palavras, perdi algo que talvez nunca recupere. Olá, Reddit. Meu nome é Caterine, tenho 29 anos e sou casada com Samson, de 33, há 4 anos. Antes de nos casarmos, eu imaginava que seríamos daqueles casais que permanecem felizes para sempre. Eu acreditava que o amor bastava, desde que houvesse respeito e objetivos em comum. Samson, meu marido, é calmo, paciente e gentil. Trabalha em uma empresa de tecnologia e seu salário é suficiente para sustentar nosso estilo de vida. Quando o conheci, eu precisava de estabilidade. Meu relacionamento anterior tinha sido o oposto disso. Antes de Samson, eu estava com David. Ele foi meu primeiro namorado sério, meu primeiro amor. Nos conhecemos quando eu tinha pouco mais de 20 anos, e tudo nele parecia emocionante. Ele era encantador, mas imprevisível. Viajávamos muito, ficávamos até tarde na rua e discutíamos quase tanto quanto ríamos. Ele me fazia sentir especial, mas os altos e baixos eram cansativos. Seus defeitos não eram do tipo que se consegue lidar. Eu amava, mas nunca consegui confiar de verdade nele. Depois de quase 3 anos, terminamos de forma dolorosa. Eu prometi a mim mesma que nunca mais me envolveria com alguém daquele tipo. Foi então que Samson entrou na minha vida. Ele era totalmente diferente. A visão negativa que eu tinha sobre os homens mudou. Ele era estável, discreto, respeitoso e cumpria suas promessas. Nos conhecemos em um jantar de amigos em comum, onde não conseguimos parar de nos encarar até que fomos obrigados a trocar algumas palavras. Conversamos, trocamos contatos e com o tempo começamos a sair. O que mais me encantou foi que ele ouvia mais do que falava, e quando falava, pensava antes de escolher as palavras. Namoramos por 1 ano antes do noivado. Foi o relacionamento mais seguro que já tive, exatamente o que eu queria. Poucos meses depois, nos casamos. Nosso casamento foi como eu sempre sonhei, inesquecível. No começo, nossa vida de casados foi maravilhosa. Cozinhávamos juntos, tomávamos banho juntos, assistíamos filmes, fazíamos pequenas viagens. Mas com o tempo, a rotina tomou conta. Os dias se repetiam sempre iguais. Acordar, trabalhar, voltar para casa cansados, jantar, ver algo na TV, dormir. Não brigávamos muito, mas também não havia emoção. Às vezes me pegava lembrando da intensidade que tinha com David, principalmente na cama, mas não dava muita importância. Dizia a mim mesma, todo mundo pensa no passado de vez em quando. Mesmo assim, Samson e eu ainda tínhamos uma vida social. De vez em quando encontrávamos amigos. Até que em uma sexta-feira, uma amiga próxima nos convidou para uma pequena festa de aniversário em seu apartamento. Ela disse que seria algo descontraído, com música, bebidas e jogos. Achamos uma boa ideia. Eu pensei que seria ótimo fazermos algo divertido juntos, em vez de só ficar em casa. Naquela noite vesti um vestido simples mas bonito, e passei uma maquiagem leve. Samson usou jeans e camiseta. Pegamos um táxi e chegamos por volta das 20 horas. O lugar estava cheio de rostos conhecidos. O clima era animado e acolhedor, todos rindo e bebendo, a música alta preenchendo a casa. Começamos conversando, colocando o papo em dia com amigos que não víamos há meses. As bebidas circulavam. Eu já estava na minha 2ª taça de vinho, enquanto Samson tomava uma cerveja, sempre perto de mim. Às 22 horas em ponto, alguém sugeriu jogarmos um jogo de bebida, uma mistura de verdade ou beba. As regras eram simples, se não quisesse responder, tinha que beber. Todos toparam. As primeiras perguntas eram leves, do tipo, eu nunca faltei no trabalho sem motivo, ou, qual foi a coisa mais constrangedora que você já fez em público? Nós ríamos e brincávamos com as respostas uns dos outros. O que eu não sabia é que aquele jogo iria criar uma distância enorme no meu casamento. O jogo continuou e as perguntas foram ficando cada vez mais pessoais. A maioria de nós já estava um pouco bêbada, então as respostas saíam mais altas e engraçadas. Eu estava relaxada, muito relaxada. Depois de algumas taças de vinho, nos sentamos em círculo no chão da sala. Havia garrafas vazias e pratos de petiscos espalhados ao redor. A música tocava baixinho ao fundo. Lembro da sensação de calor no rosto e leveza na cabeça. A anfitriã perguntou sobre paixonites, depois sobre primeiros beijos. Em seguida, alguém perguntou, verdade, você já sonhou com alguém que namorou no passado? O grupo riu e ficou esperando as respostas. No começo foram rápidas. Alguns admitiram e deram de ombros. Outros riram e preferiram beber em vez de responder. Eu não estava pensando direito. O álcool já tinha me afetado bastante. Sem filtro soltei. Sim, às vezes ainda sonho com meu ex.
Assim que disse, senti o clima mudar. Não foi uma grande reação do grupo, alguns riram, outros fizeram comentários brincalhões. Mas quando olhei para Samson, percebi que sua expressão tinha mudado. Ele não sorriu nem riu, apenas me encarou por um instante e depois desviou o olhar. O jogo continuou, as perguntas seguiram para outros temas, mas eu percebia que Samson tinha ficado muito calado. Bebia devagar, respondia com frases curtas, não fazia piadas como antes. Parecia não estar mais interessado no jogo. Mais tarde, quando a festa já estava acabando, as pessoas começaram a ir embora. Nós nos despedimos e chamamos um táxi. O trajeto para casa foi em silêncio. Eu tentei puxar assunto sobre a noite, mas ele só respondia de forma breve. Quando chegamos, fui para o quarto trocar de roupa e tomar um banho frio, enquanto ele ficou um tempo na sala. Depois entrou no quarto, deitou sem dizer muita coisa, e adormecemos sem beijo, sem sequer um boa noite carinhoso. No dia seguinte, algo estava diferente. Samson não foi rude, mas também não foi afetuoso. Normalmente, de manhã, trocávamos abraços rápidos, ele me dava um beijo antes de sair para o trabalho. Mas naquela manhã, ele apenas disse que estava indo embora e saiu. Pensei que talvez fosse cansaço, ou que tivesse outra coisa em mente. Mas no dia seguinte foi igual, e no outro também. Sem beijos de manhã, sem beijos à noite. Apenas conversas educadas, curtas, e uma distância que não existia antes. Eu comecei a repassar aquele momento do jogo várias vezes na cabeça. Será que eu tinha falado de um jeito pior do que realmente era? A verdade é que sim, eu já sonhei com David algumas vezes ao longo dos anos. Não é algo que eu controlo, e os sonhos geralmente são estranhos e rápidos. Às vezes eles simplesmente aparecem em algum lugar aleatório, mas na maioria das vezes, sim, é um sonho de nós dois nos beijando. Ao dizer aquilo em voz alta e diante de outras pessoas, talvez eu tenha feito Samson acreditar que eu ainda pensava em David, ou até que ainda o queria na minha vida. Eu disse a mim mesma que iria conversar com ele quando estivéssemos em um bom momento. Mas os dias passaram, e esse momento nunca veio. O silêncio entre nós começou a ficar cada vez mais pesado. Isso nunca tinha acontecido antes. Quando tínhamos algum problema, sempre falávamos logo e resolvíamos. A primeira semana depois daquela noite foi estranha, mas ainda administrável. Samson continuava falando comigo, perguntava se eu tinha comido, compartilhava pequenas coisas sobre o trabalho, mas faltava algo. Era como se uma porta tivesse se fechado entre nós, e eu não soubesse como abrir de novo. A maior diferença era a ausência de contato físico. Sempre fomos do tipo que se cumprimentava com um beijo, mesmo nas manhãs corridas. Tocávamos as mãos enquanto assistíamos TV, nos abraçávamos na cozinha sem motivo. Agora, ele se movia perto de mim como se fossemos estranhos. Dormíamos na mesma cama, mas havia sempre um espaço entre nós. Eu tentava acreditar que era algo temporário, que logo passaria. Talvez fosse estresse do trabalho. Talvez fosse só impressão minha. Mas no fundo eu sabia, a proximidade com aquele jogo não podia ser coincidência. Na segunda semana, a distância ficou mais evidente. Jantávamos em silêncio, a não ser que eu puxasse conversa. Ele não parecia bravo, apenas distante. Suas respostas eram curtas. Perguntei uma vez se havia algo errado, e ele respondeu que não, que estava tudo bem. Mas o tom da voz dele dizia o contrário. À noite, eu ficava acordada pensando no que deveria ter dito em vez daquilo. Eu podia ter rido e deixado para lá, como os outros. Podia ter bebido e evitado a resposta. Podia simplesmente ter dito não, e guardado para mim aqueles sonhos que no fim das contas, não significavam nada. A verdade é que meus sonhos com David não são algo em que penso muito. Eles apenas acontecem. Às vezes ele está em um café e eu só passo por ele. Às vezes estamos conversando sobre algo sem importância. Raramente são românticos. E nunca me deixam com vontade de ligar para ele ou procurá-lo. Na verdade, esses sonhos só me lembram porque não deu certo com David. Ele era uma pessoa interessante de se estar junto. Sim, ele me fazia sentir viva de um jeito quase viciante, mas também me deixava insegura. Eu nunca sabia se ele estava realmente comprometido comigo. Nosso término foi confuso e doloroso. Chorei por meses. E quando conheci Samson, pela primeira vez em anos me senti segura. Mas imagino que para Samson, ouvir que ainda sonho com David soe como se eu estivesse mantendo uma parte daquele relacionamento viva no meu coração. Talvez faça ele sentir que é a segunda opção, ou que eu ainda não consegui deixar o passado para trás. A tensão começou a afetar também o meu humor, passei a ficar mais calada perto dele. Parei de tentar tocá-lo porque não queria ser rejeitada. Passei a gastar mais tempo rolando o celular à noite, enquanto ele ficava no notebook. O pior de tudo era o quanto eu sentia falta dele. Sentia falta de sua mão nas minhas costas quando caminhávamos juntos. Sentia falta de quando ele me puxava para perto no sofá. Sentia falta do beijo de despedida antes de sair de casa. De repente, tudo isso havia desaparecido, e parecia que eu estava vivendo com um colega de quarto em vez de um marido. No fim da terceira semana, comecei a ficar inquieta e de saco cheio daquela situação. Eu não queria continuar vivendo em meio a um relacionamento pela metade. Fiquei pensando em como um momento tão pequeno poderia ter um impacto tão grande. Isso me assustava. Mas no fundo, eu também estava com raiva. Não dele, mas de mim mesma. Raiva de ter baixado a guarda e dito algo que nem significava tanto para mim, mas que claramente significava muito para ele.
Raiva de não ter percebido que não era a hora nem o lugar para ser tão sincera. Então, numa noite, explode de raiva e saí de casa batendo a porta. Não avisei a Samson para onde estava indo. Eu estava muito frustrada com tudo e pensei em esfriar a cabeça em um bar não muito longe do nosso bairro. Cheguei lá e pedi 2 garrafas de bebida. Só de entrar no bar, meu humor já melhorou um pouco. Estava curtindo a música quando um cara se sentou ao meu lado no balcão. Claro, eu não o conhecia de lugar nenhum. Era a primeira vez que nos víamos. Ele se ofereceu para pagar minha bebida, mas recusei, dizendo que podia pagar sozinha. Sinceramente, gente, eu nem lembro mais o nome dele ou como era o rosto direito. Mas naquele momento ele parecia muito atraente. Começamos a conversar sobre coisas aleatórias e logo estávamos flertando. Uma coisa levou a outra e acabei contando o que estava acontecendo entre mim e meu marido. Contei que tinha ido ao bar para aliviar a raiva que sentia. Naquele ponto eu já tinha quase terminado uma garrafa inteira de bebida, até que ele me interrompeu. Disse que eu deveria dar um tempo ao meu marido, que logo ele iria se aproximar de novo. Eu ficava insistindo para ele me dizer quando seria esse logo, porque eu já estava impaciente, mas ele não respondia. Continuava apenas tentando me impedir de beber mais. Aproximei-me dele e fiquei olhando fixamente por alguns minutos. Depois, meus olhos se voltaram para os lábios dele, e eu pedi que me beijasse. Ele disse que eu já tinha bebido demais naquela noite e que deveria ir para casa. Na hora, perguntei por que ele tinha se aproximado de mim, se não fosse porque estava interessado. O rapaz olhou para mim e disse que sim, que gostava de mim, mas que queria que eu voltasse para casa com meu marido. Só que eu recusei. Em vez disso, o beijei. Ele tentou resistir, mas acabou cedendo, e começamos a nos beijar apaixonadamente. Naquele momento eu não me importava se alguém estava olhando. E gente, não foi a bebida. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Enquanto nos beijávamos, alguém começou a bater palmas atrás de nós. Paramos imediatamente para ver quem era. E para minha surpresa, era o meu marido, Samson. Eu fiquei em choque. Sim, eu tinha saído de casa naquela noite, mas nunca imaginei que ele fosse atrás de mim até o bar. Levantei-me assustada e envergonhada, perguntei o que ele estava fazendo ali. Samson me olhou e disse o quanto estava enojado de me ver naquela situação. Perguntou se eu tinha ido ao bar para transformar meus sonhos com David em realidade. Samson sabia como meu último relacionamento tinha terminado, mas ele não sabia como David era fisicamente. Eu nunca tinha mostrado fotos, e já havia apagado todas das minhas redes sociais. Ele também me bloqueou de todas as redes antes mesmo de eu deletar as fotos. Então, gente, Samson achou que o cara que eu estava beijando no bar era justamente David, o mesmo de quem eu tinha confessado ainda sonhar. Ele não sabia que era outra pessoa. A verdade é que quase tive uma noite de sexo com aquele desconhecido, se não tivéssemos sido interrompidos. Eu honestamente não sei o que deu em mim, mas não consegui me controlar. Naquele momento eu já tinha gostado tanto daquele cara que não me importaria se ele me levasse para a casa dele ou para um hotel. Vocês não me culpariam. Samson não estava me dando a atenção que eu queria e não me tocava, algo que eu desejava desesperadamente. Então, gente, eu disse ao meu marido que o cara com quem eu estava beijando não era o David. Ele então perguntou quem diabos era, e eu disse que também não sabia. Samson teve a audácia de me chamar de todos os nomes horríveis possíveis. Disse que eu era uma traidora. Fiquei com raiva e joguei a culpa nele, dizendo que tudo era culpa dele. Falei que estava irritada porque ele continuava me ignorando e não me beijou depois do encontro na casa de nossos amigos. Foi aí que ele retrucou dizendo que não era ele quem ficava sonhando com ex e beijando desconhecidos. Acabamos discutindo feio naquela noite. Samson disse que já tinha visto o suficiente e que não podia mais confiar em mim. Me ver indo até o bar e beijando um cara aleatório já era prova suficiente de que eu não era confiável. E segundo ele, depois que confessei ainda sonhar com meu ex, e fiz isso na frente de estranhos, ele não tinha mais como confiar em mim. Ele perguntou, se a gente não tivesse jogado aquele jogo, você teria dito isso? E logo ali mesmo disse que o casamento tinha acabado. Beijar um completo estranho foi a gota d'água. A pouca confiança que ele ainda tinha em mim naquela noite se despedaçou completamente. Na hora comecei a implorar para Samson me perdoar. Disse que só tinha ido ao bar porque estava com raiva e frustrada por as coisas não estarem dando certo. Prometi que faria qualquer coisa para consertar, mas ele respondeu que já era tarde demais, que eu tive minha chance e escolhi trair. Ele ainda disse que depois que revelei sonhar com meu ex, isso já teria sido motivo suficiente para ele mesmo trair, porque ficou magoado por semanas ao ouvir aquilo. Ele tinha a opção de sair de casa, voltar tarde ou passar a noite fora, mas nunca fez nada disso. Já eu, ao contrário, fui rápida demais em beijar estranhos para aliviar o estresse. Nesse momento, o cara com quem meu marido me pegou beijando tentou interromper, dizendo que eu não estava exatamente traindo e que Samson estava entendendo errado. Mas antes que ele pudesse dizer outra palavra, Samson deu um soco fortíssimo no rosto dele, e avisou para não se meter na nossa conversa. Disse que a única razão pela qual não tinha acabado com ele ali era porque não queria estragar ainda mais a própria noite. Samson o puxou pela gola e mandou ele calar a boca, empurrando para o lado. O rapaz recuou com medo, porque não tinha como se igualar à força de Samson. Em seguida, Samson se virou para mim e disse que o casamento estava acabado, que eu mesma tinha facilitado para ele nunca mais confiar em mim. Disse ainda que minhas coisas estariam todas do lado de fora e que eu não deveria nem sonhar em esperar o perdão dele. Naquele momento eu fiquei sem palavras.
As lágrimas desciam pelo meu rosto e as pessoas ao redor já tinham começado a nos olhar. Eu estava tão envergonhada que queria desaparecer dali. Samson virou-se para ir embora e eu tentei segui-lo, mas ele me parou, avisando para eu não ousar, porque eu não iria gostar das consequências. Pela seriedade no olhar dele, eu vi que não estava brincando. Eu estava confusa, querendo pedir perdão, mas ao mesmo tempo, o cara que levou o soco por minha causa estava com o rosto inchado sem ter culpa nenhuma. Ele ainda me aconselhou a ir para casa tentar consertar as coisas com Samson, mas eu não fiz isso. Pelo contrário, me joguei para cima dele à força. Foi isso que ele queria explicar antes de levar o soco. Fiquei me sentindo péssima por ele. Então, me aproximei e pedi desculpas, mas ele disse para eu ir embora, que não queria apanhar mais do meu marido. Também deixou claro que não estava nem um pouco disposto a me assumir como namorada, caso esse fosse meu plano depois que Samson me mandou pegar minhas malas. Essa fala dele me deixou furiosa a ponto de pegar um copo de vidro cheio de bebida e jogar nele. Disse que ele era idiota de pensar que eu iria querer namorar com ele e fui embora. Quando cheguei em casa, encontrei minhas malas jogadas do lado de fora, no meio da madrugada. Desabei a chorar, batendo na porta, implorando para Samson abrir, mas ele não abriu. Me deixou sozinha, no escuro. Chorei a noite inteira. Na manhã seguinte, Samson me mandou sair dali e disse que eu ouviria notícias do advogado dele. E foi assim, gente, que eu destruí meu próprio casamento com as minhas próprias mãos. Não importa o que tivesse acontecido, sair para beijar outra pessoa nunca foi a escolha certa. Eu percebo agora que errei feio. Sim, casais brigam e ficam com raiva um do outro, mas o fato de o outro não se aproximar rápido o suficiente não dá o direito de trair. Eu deixei minhas emoções falarem mais alto e agora me arrependo amargamente disso. Atualização. Oi, Redditors! Não estou feliz com a atualização que vou compartilhar com vocês. Não era assim que eu tinha imaginado. Eu achei que meu marido iria me perdoar por tudo o que aconteceu, mas ele não perdoou. Tudo que ele disse naquele dia no bar não foi da boca pra fora. Ele realmente quis dizer, e ele cumpriu. Nós nos divorciamos há poucos dias, apenas poucas semanas depois de ele ter me flagrado no bar. Minha vida está um caos agora. Eu não sei o que fazer ou para onde ir daqui pra frente. Pelo nível da raiva que ele sentia de mim, ele não me deixou com nenhum direito sobre os bens, nem benefícios financeiros. Mesmo quando implorei, ele simplesmente me ignorou. O desejo que eu tinha de ter filhos acabou me custando tudo. Depois daquela noite do jogo, Samson não me tocou nem me beijou mais. Eu senti a falta do toque dele, do beijo dele. Eu não soube esperar. Fui rápida demais em sair para buscar isso fora e destruir tudo. Não posso culpar só o álcool, porque eu sabia exatamente o que estava fazendo. Digamos que eu beijei aquele cara aleatório por raiva, tentando aliviar o peso que carregava no coração. Mas depois daquele ato estúpido, o peso foi embora? Não. Pelo contrário, só piorou. Eu nunca imaginei que seguiríamos caminhos separados. Essa nova realidade não vai ser fácil de aceitar. Todos os dias eu sigo rezando para conseguir me perdoar por esse erro.